Fala, amante do esporte, seja muito bem-vindo ao Sports For. A ação de Felipe Massa está despertando alguns interesses inesperados na Fórmula 1 e pode causar uma verdadeira reviravolta na categoria, caso seja bem sucedida. E os títulos não só de Hamilton, mas também de Michael Schumacher, Alain Prost e até de Max Verstappen podem estar em jogo. O ex-piloto de Fórmula 1 Felipe Massa está firme e forte em busca de seu primeiro título mundial de Fórmula 1. O problema é que a briga se refere ao campeonato de 2008. Massa vem contestando em suas ações a corrida de Singapura daquela temporada, pelo escândalo que ficou conhecido como Crashgate. O também brasileiro Nelsinho Piquet, pressionado por Flávio Briatore, aceitou bater propositalmente durante a corrida para beneficiar seu companheiro de equipe na Renault, o espanhol Fernando Alonso, que venceu a prova. Briatore chegou a ser banido da categoria, mas teve sua pena revogada e anos depois chegou a ser anunciado como embaixador da Fórmula 1, uma espécie de piada de mau gosto, enquanto Nelsinho Piquet nunca mais correu por qualquer equipe da categoria. Felipe Massa pede a anulação daquela corrida, alegando que foi prejudicado. Com o máximo de neutralidade, aqui vai uma visão do Sports For sobre as alegações do piloto brasileiro. Massa tem razão em afirmar que o resultado da corrida foi manipulado, e aí cabe à FIA ou à Justiça decidir se ela deve ser anulada ou se apenas os infratores, no caso a Renault como equipe, deve ser punida. No meio disso, Felipe alega que foi abatida a responsável pela sua derrota, já que, se não houvesse o acidente, ele não teria entrado nos boxes. Nesse caso, sem nenhuma espécie de torcida, vamos ter que discordar. A Ferrari teve nada menos do que 2 voltas sob safety car entre a batida e a parada do brasileiro, tempo mais do que suficiente para se preparar para um pit stop. O responsável por Massa ter acabado fora dos pontos foi o mecânico que o liberou sem que o abastecimento estivesse completo, o que o fez sair com a mangueira presa no carro, perdendo vários segundos na saída dos boxes até seus mecânicos chegarem para resolver o problema. Massa entrou nos boxes à frente de Hamilton e o inglês foi o terceiro naquela corrida, ou seja, se a equipe não tivesse errado, Felipe teria no mínimo um pódio em Singapura 2008. Um outro detalhe é que Kimi Raikkonen, companheiro de Massa, teve de esperar o pit stop do brasileiro dentro dos boxes para depois fazer sua parada. Kimi era o 5º colocado e marcaria 4 pontos naquela corrida se não fosse o erro e a batida no muro quando estava brigando pelo 4º lugar. Então, afirmar que foi a batida e não o erro da equipe que o tirou dos pontos é abusar da conveniência, no nosso julgamento, mas claro que respeitamos e gostaríamos de ouvir de você, amante do esporte, sua opinião sobre o assunto. E a cada passo que o processo de Massa avança, outros casos mal esclarecidos voltam à tona. O assunto mais uma vez ressuscitou o diálogo entre Red Bull e Mercedes. Helmut Marko, por exemplo, disse que já que Lewis Hamilton não liga para recordes, que a decisão poderia ser a favor de Massa e assim o inglês teria um título a menos, o que para ele não faria diferença. Foi terrível ver Massa comemorando por 20 segundos, achando que havia conquistado o título no Brasil. E de repente tudo desapareceu. Adoraria vê-lo conquistar esse título e Hamilton, para quem recordes não são tão importantes, teria então um título a menos. A única pergunta é: onde acabaríamos se tivéssemos que reavaliar muitas outras corridas, onde também ocorreram incidentes? E quem tratou de responder à pergunta de Helmut Marko foi o chefão da Mercedes, Toto Wolff. Bem interessante de acompanhar. É claramente algo que ninguém esperava. As regras são bastante claras na Fórmula 1. É um caso civil por trás disso. Certamente estabeleceria um precedente
seja ele qual for. Estamos olhando do lado de fora com curiosidade. Wolff já deixou a possível brecha que a Mercedes pode utilizar para contestar. A FIA comentou sobre a corrida de 2021 com uma declaração clara. Amante do esporte, será mesmo que o doutor Helmut Marko não esperava por um contra-ataque como esse? A FIA declarou após investigações que houve um erro de Masi em não cumprir as regras do safety car, o que, se fosse o caso, teria feito a corrida terminar com bandeira amarela, alterando por completo o resultado final de 2021, já que Hamilton teria vencido a prova. Michael Masi acabou sendo demitido dos quadros da entidade que estabelece as regras da Fórmula 1 e pouco tem sido visto nas corridas. Uma série de medidas, como a adoção de mais diretores de prova, além de uma espécie de comitê que acompanha as corridas fora do circuito, foram adotadas, além do corte da comunicação entre os chefes de equipe e a direção de prova, algo que sinceramente faz falta nas transmissões. O certo agora é que a ação judicial de Felipe Massa tem o poder de abrir uma grande brecha em várias decisões da Fórmula 1. Alguém aí se lembra da controversa decisão do Japão em 1999? Uma revisão desse caso também traria uma mudança e tanto na história da categoria, com Senna se tornando tetracampeão do mundo. Nesse momento, o Estatuto da FIA diz que a autoridade máxima que pode tomar uma decisão sobre esses assuntos é o Tribunal Internacional e que qualquer pessoa envolvida num campeonato concorda em respeitar isso. Caso a ação legal movida por Felipe mostre que as decisões da FIA podem ser contestadas fora da jurisdição do órgão dirigente, então isso poderia ser suficiente para levar a Mercedes, por exemplo, a considerar uma revisão adicional dos eventos de 2021 em Abu Dhabi, algo que também seria muito estranho, já que Max Verstappen, assim como Hamilton em 2008, não esteve envolvido e nem foi o responsável pelo erro da direção de prova. E o que dizer do título de Michael Schumacher em 1994? E para você, amante do esporte, concorda com a ação movida por Massa e acredita que o brasileiro tem chances de reverter o resultado de Singapura? Deixe pra gente a sua opinião nos comentários. E se você, assim como a gente aqui do Sports 4, gostaria de fazer uma graninha extra ou até mesmo viver de YouTube, vamos deixar na descrição desse vídeo a indicação de um treinamento que nós já validamos com um dos maiores YouTubers do Brasil, para você aprender a montar um canal do zero, um curso com condições e preço bem acessíveis. E nós vamos acompanhando tudo de perto aqui para vocês. Vem com a gente, vem pro Sports 4.